Academia de Letras ela foi crescendo gradativamente. Com o saudoso Edésio Monteiro, a gente era muito pequeno o nosso rol de escritores. A gente contava nos dedos. Eu, Albertina, Raimundinho Correia, Edésio Monteiro, Ana Neres. Então, essas pessoas mais ligadas às letras, a gente começou a se reunir, a Dona Dodó, a gente começou a dividir, né, trabalhos. Eu fazia uma poesia, eu levava para o Edésio. Aí a gente era vizinho ali na rua Getúlio Vargas, né, de comércio. Aí ele tinha assinatura de revistas, jornais, eu também tinha. A gente compartilhava esses jornais, essas revistas, os escritos. Eu ia na casa do Sr. Raimundinho, pedia um livro dele emprestado. E a gente ficava, de repente, o Sr. Raimundinho teve essa ideia de vamos criar a Academia de Letras, os outros municípios têm, as outras cidades têm, só aqui que não tem. Aí foi assim uma luz, sabe? Foi assim uma coisa que, por que não? Já era para ter criado, aí a gente passou a se reunir, não tinha sede, a gente se reunia às vezes na casa do Sr. Raimundinho, às vezes na casa da Dona Dodó, a gente se reunia em alguns outros espaços porque a gente não tinha espaço próprio. Então, surgiu a partir daí, dessas nossas reuniões e do nosso interesse, né, pelas letras. A gente sempre escreveu, tem muita coisa escrita também. E o Sr. Raimundinho, ele né, encabeçou essa ideia e colocou em prática. E a gente conseguiu fundar a Academia Esperantinopense de Letras. E graças a Deus, nós estamos aí funcionando, né? Com todas as dificuldades, mas tudo graças a ele. Ele que direcionava tudo, foi o nosso primeiro presidente, então tá o nosso presidente de honra, nosso eterno presidente, e isso aí vai ficar imortal, né, na nossa sociedade aqui de Esperantinópolis. É importante lembrar que o termo academia, ele tem origem na Grécia Antiga. Ele vem de um lugar chamado academia, onde existia um jardim em que o filósofo Platão se reunia com seus discípulos para ensinar, discutir filosofia, arte e outros conhecimentos. Com o passar do tempo, surgiu diferentes grupos e o termo academia ganhou novos sentidos. No nosso caso, a Academia Esperantinopense de Letras, né, Academia de Letras, é uma instituição voltada à literatura, à cultura em geral. A Academia de Letras é um livro aberto, né, de uma cultura, de um povo, de uma cidade. Um livro na qual se registra diferentes formas de arte, né? Vem a palavra escrita, a música, a dança e tudo aquilo que representa a memória de um povo. A nossa academia é um projeto idealizado pelo poeta Raimundo Carneiro Correia, juntamente com outros poetas. Graças a Deus eu tive o privilégio de fazer parte dessa academia, sou muito feliz nessa academia, né? Amo de coração todos os meus confrades e freiras, muito bom. Nosso grupo é pequeno, a gente sabe que as pessoas são muito ocupadas, né? Mas quando a gente quer, a gente às vezes que se reunia, que botava para fazer as coisas, fazia eventos bonitos, né? E que valiam muito a pena, e que dava uma renovada, inclusive, na gente, né? Na academia em si. A gente tem um grupo pequeno e que esse grupo precisa de mais e mais membros, né? Nisso, nossos encontros eles eram fechados, né? Porque eram nas nossas residências. Depois ganhamos a nossa casa própria, a Casa da Luz, ganhamos do município, essa casa, né? Cuja história eu conto em versos nesse livro. Aqui, ó. E surgiu então um grandioso projeto, né? Esse projeto foi muito bem elaborado e muito bem executado, que é essa antologia Talento Estudantil. Okay? E nessa ocasião nós tivemos o privilégio, né, de receber os poetas de Pedreiras, da Academia de Pedreiras, para fazer parte do júri dos textos de competição entre os alunos.
E a nossa academia continua sendo esse nosso jardim onde nos encontramos, infelizmente sem a presença do nosso mestre, mas ele continua vivo, ele continua imortalizado nos seus escritos, no seu legado, tudo que ele deixou para nós de conhecimento, e inclusive a escritura da nossa casa, que passou a ser chamada Casa da Luz Raimundo Carneiro Corrêa. E continuamos firmes, produzindo nossas antologias, publicações individuais. A academia, para mim, ela veio a brilhantar assim, a minha vida, me dando uma oportunidade para escrever. Sempre gostei de escrever e me faltava essa oportunidade. E uma certa vez, fazendo faculdade junto com a mestra, professora Albertina, em apresentação de um trabalho, escrevi uma poesia. E ela se encantou com a minha poesia. E quando fundou-se a academia, ela lembrou de mim. E graças a Deus a ela, Sr. Raimundinho Corrêa, e ainda hoje continuo lá, ainda hoje escrevo. E graças a Deus eu tenho eles como meus mestres, meus instrutores na literatura. Quando ela me convidou, fiquei muito feliz, muito feliz. Nunca tive medo de escrever, porque era um dom meu, uma vontade. Eu não tinha, era oportunidade. E é isso. O meu patrono, como Gonçalves Dias, eu gosto muito de escrever sobre a natureza. Minhas poesias são voltadas à natureza, como a terra, as árvores, os pássaros e, enfim, o espaço em que eu convivo neste lugar. Mais um aniversário da Academia Esperantinopense de Letras. Uma data muito significativa que marca um tempo profícuo de uma trajetória brilhante, que apesar das dificuldades, tem desempenhado seu papel com relevância em nossa cidade. A Academia já entregou ao público inúmeras obras literárias, mostrando o quanto o nosso povo é capaz de produzir, de escrever poemas, contos e tudo mais que se refere à literatura. A fundação da academia não foi muito fácil, mas partiu de um desejo do professor Raimundinho Corrêa, e nós nos juntamos e construímos essa Casa da Luz, que está aí hoje edificada. Durante o meu mandato como presidente, tive a honra de exercer por 2 mandatos, pude fazer uma reforma junto com todos os colegas que nos deu essa sala onde estamos hoje funcionando. E o papel da academia é muito importante, porque depois da academia muitos e muitos talentos foram descobertos, que a gente não conhecia, não sabia. E através da academia, através da divulgação das obras que são feitas, a gente pode estar recebendo essas pessoas com seu talento, com suas ideias, produzindo seus trabalhos para engrandecer a nossa terra. Me sinto muito feliz fazendo parte da academia. Não por vaidade, mas por um desejo de ver nossa cidade, nossa terra crescer, nossa terra oportunizar as pessoas que querem levar essa vida literária adiante. Então, é um prazer muito grande, eu me sinto muito feliz. Quero parabenizar os colegas e juntos nós fazemos essa academia. De modo especial ao João Israel, que hoje é o presidente, que tem feito uma divulgação muito grande, um trabalho muito bom, cada dia cresce mais. Então, só quero pedir a Deus que nos abençoe,
Sou muito grata por tudo que a gente tem feito. Que continuemos assim na nossa vida de literatos, correndo, trabalhando, mostrando o que somos capazes de fazer para que as futuras gerações se orgulhem de sua terra natal. E hoje a academia está, né, na presidência do João Israel, né? O João Israel é um dos mais novos do nosso grupo e uma pessoa inteligente, capaz. E eu vi que eu não estava dando conta como presidente, em função de muitos afazeres. Eu procurei o João não queria. Eu digo, não, João, você vai ser o presidente. Ele não queria, mas enfim, aceitou. E está aí, faz o casamento perfeito, né? Ele, o presidente, a Ana Neres, a vice. E casamento perfeito, está dando tudo certo. Uma pessoa certa no lugar certo. João Israel é uma pessoa ligada à cultura, ligada às artes, ligada às letras. Quando o seu Raimundinho Corrêa chegou lá em casa, com uma escarcela, me procurou e disse, aqui, Claudionel, aqui é um novo membro que vai estar querendo pleitear uma vaga para a academia, você vai estar aqui, está nas suas mãos, vem aqui. Aí eu peguei aquela escarcela, quando eu olhei era a biografia do João Israel, e eu passei a ler, né, os artigos científicos, trabalho, e a nossa academia com pessoas mais maduras, né, e o João Israel, aquele rapaz mais novo, e eu fiquei pensando assim, será se vai dar certo colocar alguém novo na academia? Mas aí, pelos seus trabalhos, pelas suas pesquisas, eu vi que era necessário alguém novo na nossa academia, né? Como diz o ditado, sangue novo, né? E deu tudo certo. Li os seus escritos, mandei um texto para o seu Raimundo Corrêa, aprovando, falando das qualidades do João Israel, que foi meu ex-aluno, né? Por sinal, um excelente aluno. E foi aprovado, e todos os membros da academia aprovaram a sua, né, entrada na academia. E hoje ele é o presidente, junto com a Ana Neres, que é a vice. A academia, para mim, ela representa algo assim na minha vida bem prazeroso, né? Na gestão do João Israel, né, dando continuidade, um trabalho que se iniciou-se com o seu Raimundinho Corrêa. E a academia, para mim, ela cede um espaço assim de união, bem amigável, caloroso, quando a gente se encontra e passa a conhecer o trabalho dos outros na medida que a gente vai escrevendo. E a academia para mim é isso, é um momento de prazer na literatura, prazer em estar conhecendo os trabalhos dos amigos. E na gestão de João Israel eu não poderia de forma alguma deixar de dar todo o meu aval. Nossa academia tem pessoas bem cultas, pessoas muito boas, mas tem alguns que a gente vê que não tem, digamos assim, essa visão de fazer a academia aflorar mais, como deveria, né? O tio Raimundinho, ele falava muito assim, olha, tem hora que eu fico desanimado, mas de vez em quando a gente faz algumas coisas e isso dá uma reanimada na gente. Eu queria muito que vocês, aí ele falava, eu já tô velho, mas vocês que são mais jovens, tem que botar ela pra frente, tem que fazer com que a produção literária cresça, tal. A Luz morou em uma casa. Na casinha da ladeira, ela morava. Era a estrela da cidade. Astros, ruas, gravitavam em sua órbita. Tudo era festa, aplauso. Mas seu encanto não madrugava. As luzes apagavam, a festa cessava. Sobreveio uma nova luz e fizeram festa. A luz, a casa da ladeira, abraçou a solidão. Vento gélido jogava rajada de chuva, mas como tudo passa, tudo passou. É chegada a hora de recomeçar. Abre-se a porta.
Darcy Brilho, inspirações, aplausos. Bem-vindo a AEL, bem-vindo à Casa da Luz. Então, como eu falei no poema, a Casinha da Luz, quando eu falo que ela era a estrela da cidade, é porque ela tinha um motor, né, em que gerava energia para toda a cidade. Quando eu falo que astros, ruas gravitavam em sua órbita, eu estou falando dos fios de energia, né, aquela coisa. E aí todo mundo ficava fazendo festa quando a luz acendia, e era aplauso, e era tudo, mas infelizmente, né, não era a noite toda, não madrugava. Quando dava 10 horas da noite, ela já cessava, né? E aí todo mundo tinha que se recolher, então ficar, né, no escuro na rua. E aí foi quando chegou essa nova luz, que o povo fizeram festa, soltaram foguete, né, que é a energia mesmo elétrica. E a nossa casinha ficou lá, né, abandonada, fechada. E aí é onde, pegando um sol, vento, chuva, de todo jeito. E aí, graças a Deus, ela teve, né, essa nova fase da vida dela, que foi ser doada para nós, né, para a nossa Academia de Letras. E aí ela abre essa porta, né, com toda essa outra luz, que é a luz do nosso conhecimento, a luz dos nossos textos, dos nossos risos, da nossa festa, porque lá nessa casinha é muito confortável estar lá, né, na Casa da Luz. No ano de 2025, foi um ano de grandes realizações para nós enquanto membros da Academia Esperantinopense de Letras. Haja vista que há muito tempo a literatura esperantinopense ela esteve em evidência dentro do contexto maranhense. E no ano de 2025 nós retornamos a esse posto em evidência, pois no encontro da Federação das Academias de Letras do Maranhão fomos homenageados na pessoa de nosso presidente, quem vos fala. Eu recebi a condecoração, um título honorífico da Federação das Academias de Letras do Maranhão, com mais 5 outras personalidades do Maranhão. Então, foi uma grande graça, uma grande surpresa para nós, enquanto Academia Esperantinopense de Letras, estarmos na cidade de Alcântara, na histórica cidade de Alcântara, recebendo essa condecoração. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, deixado por Raimundo Carneiro Corrêa. Estamos no caminho certo em que Cacilda plantou. Estamos no caminho certo em que Dona Dodó escreveu nos quadros com seu giz de ouro. E estamos no caminho certo com que Edésio Monteiro plantou e que nós estamos colhendo. Eles foram precursores da Academia Esperantinopense de Letras, a quem nós prestamos a nossa mais respeitosa reverência por terem sido os pioneiros a desbravar a literatura esperantinopense. E hoje nós estamos colhendo os frutos. Estamos em evidência no Estado, estamos em evidência até mesmo a nível nacional, onde a nossa academia incentiva os nossos autores, os nossos membros, os nossos confrades, as nossas confreiras, e também incentiva a população esperantinopense a consumir a sua própria literatura, a literatura da casa, a literatura produzida pelos nossos membros, pelos nossos confrades e as nossas confreiras. E estar hoje na Academia Esperantinopense de Letras é um motivo de honra, porque nós estamos naquela casa a iluminar toda a cidade de Esperantinópolis. A antiga Casa do Motor, hoje Casa da Luz, Raimundo Carneiro Corrêa, é uma casa em que nós estamos a disseminar a cultura literária. E nada mais justo e nada melhor do que reverenciarmos essa casa que há 18 anos vem plantando memórias, colhendo histórias e abrindo caminhos para a nossa nova geração. Parabéns a AEL, parabéns para todos nós e um grande abraço.